Oi, tudo bem? Estamos de volta aqui para as atividades formativas de verão da Cosmos CBPF, 2024. E esse é o curso acerca da equação de Navier-Stokes, né? Da equação do Navier-Stokes, o vácuo físico não relativístico, e uma formulação covariante para o condensado de Bose-Einstein. Essa é a quarta aula desse mini curso. Nessa quarta aula, nós vamos atacar finalmente a equação de Grotz-Kitaevsky. Ou seja, nós vamos chegar à equação de Grotz-Kitaevsky a partir da equação de Navier-Stokes, que foi o objetivo, foi conteúdo da aula passada, foi a emenda da aula passada. As duas referências que nós vamos usar centralmente agora são esses dois trabalhos do Zbigniew, né? Bem, essas aqui são referências que nós já usamos, então vamos diretamente à dedução da equação de Grotz-Kitaevsky. Eu começo escrevendo esse objeto, que é a gente chama de parâmetro de ordem. Ele joga o papel de uma função de onda nesse cenário aqui, e esse objeto, nós temos uma densidade de carga, seria uma densidade que seria equivalente a uma densidade de carga, né? E nós temos um parâmetro S, que seria um tipo de campo escalar. Bem, esses dois objetos, o objeto abaixo, eu defino com o nome de potencial quântico. O potencial quântico, ele é um objeto que é introduzido em cenários quânticos, na interpretação quântica de de Broglie-Bon, né? E ele está relacionado com essa densidade. Se fosse a função do outro, seria uma densidade de probabilidade, né? Então, bem, eu mostro aqui onde que eles são sugeridos, pela interpretação das variáveis ocultas, por David Bohm em 52, nesses dois artigos aí, né, que foram na Physical Review, são dois papers na Physical Review em 1952. Bem, nós vamos partir aqui da equação de Navier-Stokes, como apresentada nas aulas anteriores. Nós temos ali um termo genérico de força, temos um termo de um gradiente da pressão, e temos um termo ligado à viscosidade, que na aula passada a gente relacionou com o vórtice, com a equação de Helmholtz, mas essa viscosidade é dependente do tempo. Eu faço essa demonstração também no meu trabalho, que está no Archive, que está aparecendo aí para vocês, é um trabalho que eu botei no Archive, com os professores Antônio Carlos Amaro Faria Júnior e Luiz Gustavo Almeida, que é o coautor dessa apresentação. Bem, nessa linha aqui, eu vou falar de novo o que é a viscosidade. Vamos novamente definir a viscosidade, que nós já vimos na aula passada, mas eu vou relembrar aqui. A viscosidade em cisalhamento é uma importante propriedade dos fluidos que está associada à difusão da quantidade de movimento no nível microscópico. Isso eu não tinha comentado. Ou seja, nós estamos difundindo a quantidade de movimento. Eu tinha feito uma associação com a lei de Hooke, no sentido de que a lei que gera o tensor das tensões, a viscosidade, poderia ser entendido como um tipo de lei de Hooke, mas aqui a gente quer fazer uma interpretação um pouco diferente. A gente quer, o que está se passando aqui como que o momento é difundido. O sucesso e a otimização dos processos de fabricação de uma ampla gama de produtos são fortemente dependentes dessa propriedade. Em geral, a viscosidade depende da temperatura, pressão, taxa de deformação e tempo de deformação. Nós vamos estar aqui lidando com a viscosidade dependente do tempo. Então, é importante lembrar isso. A viscosidade está relacionada com a forma, ela mede a forma como
momentum é difundido no fluido. Eu mostro mais uma vez aqui o gráfico que eu mostrei na aula passada, acerca da velocidade, da viscosidade, como é que a viscosidade aparece, o tensor das tensões, as diversas camadas que impõem cisalhamento umas contra as outras e tal. E eu tenho a equação da continuidade também operando aqui nesse cenário. Equação da continuidade quer dizer que nós não temos fontes nem solvedouros de fluido. Né? O fluido, a massa do fluido, ela se preserva. Nesse sentido, quando a gente não tem viscosidade no fluido, a gente não tem propagação de momentum nele. Quando a viscosidade é nula, quando o fluido é infícito, o momento ele não se propaga. Ou seja, o fluido ele não tem camadas deslizando umas sobre as outras, então você não tem nenhum tipo de propagação de momentum ali. Nesse sentido, o que a gente está querendo lidar é com um cenário que exista propagação de momento. Para isso, eu vou fazer uma transformação agora no gradiente da pressão, em que eu vou ligar o gradiente da pressão a um gradiente da pressão menos uma função da pressão linear e um gradiente do log neperiano da densidade de massa. E vou fazer essa transformação na equação de Navier-Stokes agora. Bem, né? A ideia dessa modificação é deduzir a equação de Schrödinger, um equivalente da equação de Schrödinger. É o que nós estamos procurando aqui, é a equação de Schrödinger. Bem, a densidade de massa está dada aí, né? Vamos, então. N aqui, N seria o número de partículas desse fluido, se fosse um fluido de bolinhas, né? N é a massa do filamento do fluido, N é o número de subpartículas idênticas, né? E N é a massa da Mzinho é a massa da subpartícula individual. Essa é a divisão que a gente está fazendo aqui. Nós abordamos bastante essa abordagem é feita também nesse trabalho no Journal Physics, no Journal Physics A, que é um jornal de física matemática pelo Jakiv. Então, as subpartículas executam um movimento browniano no meio. Nós estamos lidando aqui com algo tipo movimento browniano mesmo. Né? Vamos abordar essa definição. Movimento browniano pode ser, eu vou definir o que é o movimento browniano, né? Pode ser definido como um movimento aleatório de partículas microscópicas imersas em um fluido. Esse movimento provém dos choques das moléculas do fluido nessas partículas microscópicas e é muito importante, pois comprova a teoria corpuscular da matéria. É claro que essa afirmação nos dias de hoje pode passar desapercebida para muitos, no entanto, temos uma contextualização histórica. No momento em que esse tipo de movimento foi pela primeira vez observado e ainda perceber sua real contribuição para a física moderna. Tudo está nessa referência aqui do Instituto de Física da USP, acerca do movimento browniano. Bem, já que eu tenho difusão de momento, eu vou definir o meu coeficiente de difusão. E é aqui que eu começo a introduzir as propriedades quânticas. A difusão do momento, ela vai, ou seja, se a viscosidade ela é uma grandeza que está associada com a propagação microscópica do momento, é aí que entram as grandezas quânticas. Eu tinha, inclusive, comentado na aula passada que era pela viscosidade que os efeitos quânticos seriam introduzidos. Então, a gente começa definindo esse coeficiente de difusão. Ou seja, aqui já está implícita uma quantização, porque nós estamos ali lidando com H cortado, a constante de Planck. Isso começou a ser feito no trabalho do Nelson, e é considerado um efeito tipo éter
né, aí nessa referência, é considerado um efeito tipo um éter, como se fosse um éter, onde as relações de certeza do movimento num meio fluido, onde nós temos onde a gente pode postular um tipo de vácuo com um enorme número de partículas e antipartículas virtuais colidindo umas com as outras, sendo regidas pela incerteza, pelo princípio da incerteza. No momento das partículas, depois da colisão, adquirem novos valores de incerteza. Opa, vamos passar. Então, a gente tem, continuamos deduzindo a equação de Schrödinger, temos aí o coeficiente de difusão, como eu tinha falado, né? E temos essa transformação, estou reforçando isso aqui, essa transformação que eu faço no termo do gradiente da equação de Navier-Stokes. Ou seja, essa transformação tem algumas implicações. Tem um incremento na pressão, um incremento na entropia por parte por unidade de comprimento e uma modificação no fluxo de informação. A gente vai ter agora dois tipos de pressões. Duas pressões. Uma pressão que vai obedecer a lei de Fick, que é essa aqui. Que vai estar, porque quando a gente operar com esse objeto, nós vamos atuar com um gradiente no log neperiano da pressão. Então, nós vamos ter uma operação que vai estar associada com esse gradiente, né? Então, nós temos uma corrente atuando e essa pressão vai ter uma introdução de uma nova corrente, que é uma corrente de momento, e essa nova pressão implica numa variação uma variação dessa corrente de momento que é dada aqui, e isso representa um tipo de pressão que obedece à lei de Fick, tal como nós estamos fazendo aí. A segunda pressão, ela obedece a essa outra lei, ou seja, é um gradiente ao quadrado da densidade de massa, né? Então, nós temos esses dois tipos de pressão aparecendo na nossa equação a partir de agora. Muito bem, vamos lá. Nesse sentido, o potencial quântico que a gente está lidando, ele pode ser visto, que a gente tinha definido lá no iniciozinho, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu retomar aqui o potencial quântico. Vou mostrar de novo o potencial quântico. Olha ele aí. O potencial quântico, ele fica dependente justamente desse Laplaciano da densidade de massa, né? Como vocês podem ver, ele é dependente da variação da massa. Então, logo ele está relacionado a um coeficiente de inércia, um tipo de variação da inércia, ao Laplaciano da inércia, já que a densidade de massa é a inércia. Então, ou seja, isso aqui materializa a propagação do momento nesses fluidos, nesse objeto. Então, por isso a gente tem esse potencial quântico, isso aqui tudo eu já falei, coeficiente de difusão e tal. Então, eu estou lidando com esse potencial quântico como a soma dessas duas pressões, mas que exatamente dá aquilo que eu tinha dito antes, que é a variação da densidade de massa, a variação da densidade... ou seja, nós temos o potencial quântico, por essas leis aqui, ele está operando como uma medida da difusão do momento no meio desse objeto. Então, tem dois coeficientes de difusão do momento ali, operando, né? E isso é muito similar a um fluido de Poisson clássico que eu tinha definido na aula, algumas aulas anteriores. Eu comentei sobre um fluido de Poisson, né? E aqui nós obtemos uma formulação muito similar a esse tipo de fluido. Bem, vou começar
Com isso tudo, eu retomo com o meu potencial quântico, na verdade, o gradiente dele, né, porque ele está representando um momento, a variação da pressão, então eu vou ter que atuar com um gradiente dele, até porque a equação de Navier-Stokes é uma equação vetorial. Então eu quero estudar aqui a variação desse objeto, ou seja, o potencial quântico, ele me dá um termo que seria equivalente, a variação dele, o gradiente dele, equivalente a uma força quântica. Por isso que ele é um potencial, né? E nós temos ali também a definição da viscosidade cinemática. Eu já tinha... E a amplitude de oscilação é igual ao coeficiente de difusão. Bem, pois bem, isso aqui eu já tinha mostrado, coeficiente de difusão. Eu vou reescrever o termo de viscosidade. Esse é o termo de... como é que era o nome mesmo? Agora me escapou o nome desse termo. Esse é o termo de propagação do... Nossa, esqueci. Cansaço. Bem, eu estou abrindo ele aí, inclusive aparece ali a vorticidade. Então, bem, esse... Ele é um termo, vou ter que raciocinar aqui. Ele é um termo inercial. Então, eu tinha definido ele, inclusive, nas quantidades de Reynolds, né, que era o termo de viscosidade embaixo quando troca energia dentro do fluido, como é que é o nome mesmo? Nossa senhora, não era difusão, eu esqueci isso. Então, estou reescrevendo a vorticidade, que ela aparece ali. Ou seja, esse termo tem uma componente de gradiente da energia cinética e aqui um vetor que está associado à viscosidade, né? Quando a gente tem... você tem uma panela e aí você tem... essa panela está aquecendo e você tem a troca de calor por esse processo que eu agora simplesmente esqueci o nome. Nossa. Ou seja, bem, vamos lá. Eu falei o tempo todo o nome desse objeto aqui. E agora me deu esse pequeno branco. Termo de convecção. Esse é o termo de convecção. Desculpa, exatamente o nome desse fenômeno, convecção. Expliquei tudo sobre o nome toda a física do objeto e esqueci o nome dele. Termo de convecção, lembrei. Vamos lá. Então, eu vou escrever aqui um momento de uma subpartícula, e aí o momento dessa partícula, ele fica, legal, é interessante, que ele fica dado exatamente daquilo que nós tínhamos dito ontem. Ou seja, a aula de ontem, a aula passada, ela é fundamental para entender essa. Porque aqui eu estou fazendo exatamente a separação, considerando uma partícula, que ela, como ela está ligada, sobre a simetria, sobre a simetria helicoidal. Estou fazendo aqui estou considerando uma simetria helicoidal. Então, eu tenho um termo de gradiente e um termo ligado a um potencial vetor, que é o VR ali. Então, eu escrevo o momento geral dessa partícula e eu tomo a energia cinética dessa partícula com essas duas componentes também. E aí eu escolho aquele gradiente, aquele campo S, que é o que eu tinha definido lá no início, como ligado com o parâmetro de ordem, né? Como vimos na linha anterior, a energia cinética do movimento do fluido é igual à soma das energias cinéticas do movimento irrotacional e solenoidal. Está aqui, eu escrevi. Não preciso ficar lembrando.
Então tá aí a hélice, né? Isso forma um solenoide, né? Uma hélice, por isso que eu falei que era helicoidal, né? Então, porque eu lembrei da forma geométrica, né? Então, fisicamente nós temos como um solenoide, né? Então, nós temos um movimento, a simetria solenoidal dada aí, eu prefiro falar que é helicoidal. E assim, eu escrevo uma função para o momento, a f de 1, e como ele se conserva, eu tenho a f de 2 aqui. Ou seja, a primeira função, ela tem um potencial quântico, a energia cinética do momento helicoidal, ela tem gradiente gradiente do momento na parte laminar. Então, ou seja, aqui eu tenho duas energias cinéticas, mais uma outra energia genérica aqui, potencial quântico, o nível, ou seja, isso aqui tudo essa função toda é escalar, e eu tenho a função f de 2, que está justamente a variação, uma aceleração helicoidal, isso aqui tudo aqui dentro do escalar, aqui nós temos um gradiente desse objeto. Então, eu tenho uma força na direção da velocidade helicoidal, né? Eu tenho que uma força ligada à vorticidade. Na verdade, todo esse termo aqui está ligado com a vorticidade, né? E aqui aparece esse setor da viscosidade. Vamos lá. Vamos tocando. Cadê? Acabou? Não. Isso é que me permite escrever as equações do Hamilton-Jacobi para esse objeto. Ou seja, isso aqui essa primeira equação, então, ela é um objeto constante, um objeto que se preserva, é uma quantidade constante do sistema, né? E na física a gente está sempre procurando conservações. Então, nós escrevemos aqui a equação do Hamilton-Jacobi, e aí isso que é interessante. O lado direito desse cara é uma equação da continuidade, né? Então nós reescrevemos aqui a equação da continuidade. Dessa forma, a gente tem uma situação que nós dispomos das equações fundamentais para podermos escrever a mecânica bohmiana. Eu não expliquei o que é a mecânica bohmiana, porque eu imagino que você já sabe, mas tem uma referência do Elael, talvez eu devesse ter explicado, né? Mas o próprio Elael tem um texto escrito sobre mecânica bohmiana. Eu saí atropelando aqui, considerei que vocês já sabiam disso, não? Mas depois eu faço outra coisa aí, algum complemento para discutir mecânica bohmiana. Eu fiquei... Tem lá o texto do Elael sobre isso, tem um livro do professor daqui do próprio CBPF, sobre interpretações da mecânica quântica. O livro tem uns 10 anos atrás, e certamente é o livro que eu usaria para fazer. Então, procurem lá, a gente faz alguma coisa aqui numa próxima atividade formativa de verão, explicando isso, né? Abrindo mais essa conta aqui acerca do que é a tal da mecânica bohmiana, mecânica quântica bohmiana. Pois bem, então eu tenho a conservação, e a partir da conservação estou reescrevendo aqui a conservação e expandindo essa função f da densidade de matéria, que é em Taylor, né? Quando a gente expande em Taylor, a gente tem que esse objeto, que a densidade de matéria, é o quadrado, a amplitude de uma função de onda, que a gente reescreve aqui sendo aquele fator de ordem que nós tínhamos definido lá no início. Bem, a semelhança com a hidrodinâmica de Mandelung aqui é bastante evidente para quem já conhece a hidrodinâmica de Mandelung, que é uma versão que nós vamos mostrar aqui, a versão relativística disso, daqui a pouco. Acho que não é nessa aula.
Pois bem, então nós temos essa função ali acoplada com a viscosidade, né? E isso aqui, essa equação que eu acabei de escrever, ela já tem uma cara de equação de Schrödinger, né? Ela já está ali com a cara de equação de Schrödinger. Mas só que ela tem uns termos a mais. Então isso não é uma equação de Schrödinger. Quer dizer que aqui o lado esquerdo é tipicamente Schrödinger, e o lado direito aqui, ele já é uma generalização, tem um termo que é Schrödinger, se você não tivesse essa componente da VR, aí você teria aqui um setor potencial multiplicado pela função de onda. Só que esse potencial não é só um potencial radial, como a gente tem na equação de Schrödinger. A gente tem mais coisas, a gente tem a viscosidade. Então, isso aqui é uma generalização da equação de Schrödinger. E por isso que é a equação do Gross-Pitayevsky. Então, eu retomo aqui a parte da vorticidade, lá do trabalho do nosso amigo Bidneff, reescrevendo, então, a equação do Navier-Stokes com o potencial quântico e com a viscosidade. A gente extrai o rotacional. Lembrando aqui, se a viscosidade for nula, essa função que chama, essa equação que se chama equação de Helmholtz, ela anula, ela vanish, né? E isso implica que a vorticidade é granular. Então eu escrevo novamente aí a equação de Helmholtz, que implica numa simetria solenoidal, né, uma hélice, né? Eu tinha mostrado essa equação aqui numa aula anterior já, que eu faço isso quando eu considero o calibre de Coulomb, que é aquele do potencial vetor, o divergente do potencial vetor é nulo, né? Quer dizer que nós temos uma simetria tipo colombiana, ou seja, a gente está lidando com cargas pontuais. Lá eu não tinha falado isso, eu tinha meio que atropelado, mas aqui eu deixo isso claro, que é um potencial de Coulomb. Então eu vou escrever possíveis soluções para a equação de Helmholtz. Né? Se eu tenho um I igual a viscosidade igual a constante, eu tenho e sigma igual a zero, eu chego nesse resultado. Eu tenho, na verdade, que é o conhecido também, eu apresentei esse vórtice para vocês, que é o vórtice de Lamb-Olsen. Olsen. Olha ele aí. É o vórtice mais normal, né? Mais usual que a gente pode ter, né? Você vê que bonitinho, assim, parece um redemoinho. Não tem nada demais esse cara. Bem, eu vou fazer agora, de hipótese dessas grandezas, hipótese da vorticidade, de hipótese do escoamento, de hipótese do escoamento para o vórtice de Lamb-Olsen, eu vou fazer um ansatz. Eu tinha dito que a viscosidade era uma função do tempo. E eu disse isso lá no início, e até agora eu não usei isso. E eu estou colocando o tempo todo a viscosidade como uma função do tempo, e eu não estou usando isso. Agora eu vou usar. Então, eu vou fazer um chute. Eu vou fazer um ansatz. O meu ansatz para a viscosidade é uma viscosidade inicial cosseno de ômega t. E a gente vai ver um efeito muito interessante. Porque isso aqui é exatamente a descrição do que seria um vácuo quântico. Né? Então, eu estou fazendo esse ansatz aqui. E esse ansatz, ele implica exatamente em flutuações do vácuo. Ou seja, com esse ansatz, a gente faz com que a vorticidade, o vórtice, seja um efeito de flutuação do vácuo.
Né? Então, do jeito que a gente está fazendo, porque acaba que a viscosidade fica como uma função periódica. Né? Então, essa função periódica acaba, se a viscosidade está ligada com a diluição no momento no fluido, no sentido microscópico, então eu tenho uma diluição do momento no sentido microscópico, que é uma oscilação. E o próprio vórtex é um movimento oscilatório, já que é uma rotação, né? Então nós temos aqui, pela vórtex dinâmica, a constituição de flutuações, que seriam que a gente pode entender como as flutuações do vácuo. Então, assim, a incerteza no momento, porque a viscosidade é dependente do tempo, né? Então, esses intervalos de tempo também vão implicar em intervalos de energia. E isso me dá uma que a relação de incerteza energia-tempo, ela fica minimizada, né? Que ela é maior ou igual ao H cortado, né? Pois bem, aqui eu escrevo, na verdade, as propagações, as possíveis soluções, e isso que é interessante. Essa situação, a interpretação física desse objeto aqui, que é o aparecimento e o desaparecimento a cada amplitude de partículas. Então, você tem, quando o cosseno está na amplitude superior, aparece uma partícula positiva. Quando está na amplitude inferior, aparece uma partícula negativa. As duas se aniquilam. Aí depois repete isso e aniquila. Repete, aniquila. Repete, aniquila. Então nós temos aqui exatamente o vácuo de partículas e antipartículas virtuais aparecendo. Eu ainda não falei nada de relatividade aqui, né? Mas isso é uma concepção do vácuo como se fosse um tabuleiro de Go, que o Go é um jogo japonês. Então, tirem todas as pecinhas ali do tabuleiro, e aí, para cada pecinha branca que aparecer, vai aparecer, ou seja, essa pecinha, ela não aparece, não é um simples puff, é um puff, mas esse puff representa a concentração do momento num determinado ponto. É isso que a viscosidade está nos. Se é uma viscosidade de um fluido, se o vácuo pode ser tratado como um fluido bosônico, como um líquido bosônico, em algum sentido, eu consigo lidar com isso como, em alguns momentos, aparecendo grãos. E é toda essa construção que eu dei da vorticidade, e é por isso que eu escolhi o calibre de Coulomb, né, para poder descrever isso, ou seja, são grãos. Então, eu tenho lá o calibre de Coulomb, para justamente poder fazer essa descrição da vorticidade e da viscosidade como algo que gera grãos. É essa a discussão matemática. Então eu consigo fazer aqui toda uma modelagem matemática muito bonita, muito simples, inclusive, que representa um vácuo de partículas e antipartículas virtuais que estão sendo produzidas e destruídas o tempo todo. Né? Então, esse aqui é o espaço-tempo, né? Sem nada, sem nenhuma partícula, até que as partículas vão surgindo. Bem, esse era o objetivo desta aula. Na sequência, eu entro no formalismo de Mandelung, na próxima aula, onde eu vou exatamente fazer uma discussão sobre potencial quântico, bem parecida com essa aqui, só que o potencial quântico ele vai aparecer como um objeto relativístico. Bem, vai ser isso. Eu vou edificar, construir construir uma estrutura muito mais ligada às estruturas relativísticas, né?
E a superfluidos, isso que eu estou mostrando aqui, isso vai ser demonstrado na próxima aula. E quero agradecer a paciência de todos nessa aula e estaremos aqui amanhã, né? Amanhã não, estaremos aqui na próxima aula discorrendo sobre essa parte relativística e a introdução da equação de Klein-Gordon não linear, o aparecimento da equação de Klein-Gordon não linear com essa simetria, a introdução de relatividade nessa simetria helicoidal. Pois bem, está aí a composição de velocidades e tal, que é o que eu amanhã vou demonstrar. Vou mostrar para vocês. Agradeço a paciência de todos, espero que essa aula tenha sido proveitosa. Com isso, eu vou encerrando esta gravação. Obrigado e até a próxima.